Continuando o vídeo explicativo sobre o present continuous, vamos relembrar que present continuous é o presente contínuo, é aquele tempo verbal que a gente usa para falar sobre coisas que estão acontecendo nesse momento. Nesse vídeo a gente vai tratar da forma negativa e da forma interrogativa dessas frases, como que a gente constrói perguntas através do present continuous e como a gente nega que certas ações estejam acontecendo nesse momento. Para começo de conversa, quando a gente vai utilizar alguma frase negativa no present continuous, a gente precisa da ajuda do not. Vamos lembrar que o not, esse NOT, ele é presente diversas vezes nos nossos estudos, porque ele significa não dentro de frases. E no caso do present continuous, como eu já disse anteriormente, a gente tem o verbo to be, que funciona como um verbo auxiliar. Portanto, quando a gente vai construir frases negativas no present continuous, a nossa missão é juntar o not com a forma do verbo to be que você for utilizar dentro daquela frase. E onde que ele vai ser colocado, afinal de contas? Depois do verbo to be que estiver presente naquela frase. Dá uma olhadinha no nosso quadro explicativo. Se porventura a frase que você estiver utilizando, estiver elaborando, for uma frase que for tratar sobre eu, ou seja, a forma verbal do to be utilizada é o am, a negativa é o am not, não estou, ou então a forma curta, not, ok? Agora, se você estiver construindo uma frase que trate sobre ele ou ela, he, she ou it, a forma negativa que você vai utilizar dentro dessa frase é o is not, não está. Ou então a sua forma curta, isn't. Por último, se você estiver construindo principalmente uma frase no plural, ou seja, a forma verbal do to be que estiver dentro da frase for are, a forma negativa, a negação dessa frase vai ser construída através do are not, que significa não estão, não estamos, ou então da sua forma curta, aren't. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. A gente tem aqui 3 exemplos para analisar. O primeiro deles, nós temos um grupo de crianças que estão usando o telefone. E eu escolhi o verbo talk, que é falar, para servir de exemplo. Eles não estão conversando. They are not talking. Teacher, poderíamos ter substituído o are not pelo aren't sem problema algum, sem prejuízo nenhum de sentido, ok? O significado dessa frase, eles não estão conversando. Segundo exemplo, a gente tem o casal morrendo de sono que não está dormindo, porém. Portanto, utilizei como exemplo o verbo sleep, que é dormir. They are not sleeping. Eles não estão dormindo. Ou então, a forma curta, they aren't sleeping, também pode ser utilizada, sem prejuízo nenhum de sentido. Por último, a gente tem um menininho comendo pizza. Escolheu o verbo cook, que significa cozinhar, que não é o que ele está fazendo. He is not cooking. Ele não está cozinhando. Poderíamos ter escrito he isn't cooking, sem problema nenhum. Ele não está cozinhando da mesma forma, ok? Então, observem que a nossa estrutura é bem simples. Você vai colocar o sujeito, que é a pessoa sobre quem você está falando, seja esse sujeito um pronome ou o nome das pessoas, o verbo to be, is, am, are, acompanhado do not, para dar o sentido de não, e aí você pode escolher se você vai usar a forma longa, is not, are not, am not, ou se você vai usar a forma curta, que é o apóstrofo M, not, aren't ou isn't, e o verbo que indica a ação que está sendo executada, terminando com ing, ok? Agora, as frases interrogativas no present continuous também vão ter uma presença muito importante do verbo to be. Como eu conversei com vocês anteriormente, nesses casos o verbo to be funciona como um verbo auxiliar. Então, é ele que vai fazer as alterações necessárias para que a gente construa as frases. Por exemplo, se eu quiser perguntar se essas pessoas estão conversando, olha, onde o are foi parar? No início da frase, porque quando a gente constrói perguntas no present continuous, o verbo to be, o is, o am ou o are,
tem que ser colocado no início da frase para que ela faça sentido, ok? Para que ela seja construída como uma pergunta. Então, aqui a gente tem o verbo to be, o sujeito, que é a pessoa sobre quem a gente está falando, e o verbo que indica a ação, terminando com ing. Olha só a pergunta. Are they talking? Eles estão conversando? E o ponto de interrogação, claro. Segundo exemplo, dance, o macaquinho. Esse macaquinho. Is the monkey dancing? O macaco está dançando? Observem que o is, que numa frase afirmativa estava lá no meio da frase, antes do dancing, agora foi colocado no início. Por quê? Isso é uma pergunta. Is the monkey dancing? O macaco está dançando? Observe que a gente tem a mesma sequência. O verbo to be, o sujeito, que é sobre quem a gente está falando, e o verbo que indica ação terminando com o ing. Além do ponto de interrogação. Teacher, se porventura eu errar, colocar o is, o am, o are no meio de uma frase interrogativa, a pessoa vai me entender? Pessoal, vamos lembrar, eu sempre falo isso com vocês. A pessoa vai entender. Porque a gente, quando faz uma pergunta, tem aquilo que nós chamamos de entonação. Você não faz uma pergunta do mesmo jeito que você afirma alguma coisa. Porém, vai estar gramaticalmente errado. O correto é esse aí. Quando a gente está construindo uma pergunta no presente contínuo, o verbo to be, que é o is, o am e o are, tem que ser colocado no início da frase. Tá ok? Kiss, kiss.